Olá, Psis! Sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem como tema: a avaliação psicológica dá dinheiro? Bom, hoje eu vou te mostrar os 3 maiores erros que te impedem de faturar com o que você sabe fazer. Meu nome é Manuela Belo e eu sou psicóloga do Avaliação Psicológica na Prática, como vocês já sabem. O objetivo da nossa aula, então, vai te fazer entender, né? Com essa aula você vai entender que por que a avaliação psicológica é uma mina de ouro e que quase ninguém está explorando do jeito certo. Quais são os 3 maiores erros que te impedem hoje de faturar? E o que você precisa fazer a partir de hoje para transformar o seu conhecimento técnico em renda? Isso é muito bom, né? Se renda, todo mundo precisa, né não? E se a gente puder alinhar junto com o conhecimento técnico que a gente busca ter, né, e viver da nossa profissão, é o que tem de melhor, né? Então, hoje eu vou fazer com que você te ajudar a enxergar com clareza aonde a avaliação psicológica ela pode te levar. E sim, ela pode ser a sua principal fonte de renda na psicologia. É possível, Psi, é possível. E a gente está aqui para te mostrar que sim, né, que é possível. Bom, antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, eu queria falar um pouco com vocês, rapidamente, sobre a nossa história. Então, a nossa história também teve um começo, né? Assim como a de vocês na psicologia. E esse começo, né, foi lá em 2005, 2006, né, onde eu e Sibeli, somos uma dupla. A nossa empresa, a Avaliação Psicológica na Prática, é formada por mim, que sou Manuela, e Sibeli, que é também psicóloga junto comigo, e criamos a empresa Avaliação Psicológica na Prática. É uma empresa de avaliação psicológica e uma empresa de ensinar avaliação psicológica para psicólogos. Bom, nós atuamos na avaliação psicológica há mais de 18 anos, certo? Mas não foi sempre assim. Então, quando a gente se formou lá em 2005, lá em 2006, Sibeli, a gente também passou por aquele famoso combo que todo mundo passa, né, no início da carreira. Medo de errar, medo de não saber fazer, medo de não saber escrever um relatório, de escrever um atestado, de escrever um documento psicológico, medo, insegurança na hora de cobrar, medo de não saber o que perguntar. E aí, a gente fez o quê? Começou a deixar aqueles testes que a gente ia comprando, né, e se interessando pela avaliação psicológica, começou a encostar esses testes, deixar ele ali na gaveta. Isso também aconteceu com a gente. Isso também aconteceu com a gente. E sabe o que aconteceu depois, gente? A gente se especializou na área. A gente venceu essa insegurança, né? A gente correu atrás. Então, e olha que há 18 anos atrás a gente não tinha esse recurso que a gente tem hoje. Vocês estão aqui assistindo uma aula, né, online. A gente não tinha isso de assistir a online. A gente mora no interior da Bahia, a gente tinha que se deslocar pelo menos 500 quilômetros para uma capital para a gente obter conhecimento. Pelo menos, que é Salvador, mas nem sempre o conhecimento estava lá. Mas a gente não desistiu. Esse é o importante. Nós não desistimos, nós fomos atrás, né, de nos especializar, de estudar e fazer com que aquilo que a gente queria, né, que a gente gostava de dentro da psicologia, pudesse realmente acontecer na nossa vida profissional. Então, se você sente também que a avaliação psicológica é importante, mas que você ainda não sabe por onde começar, fica aqui comigo que essa aula é para você, tá certo? Bom, aí, pessoal, falando ainda um pouquinho sobre a gente, nós somos, então, educadoras da área, né? A gente resolveu criar aí o Avaliação Psicológica na Prática, com esses nossos 18 anos de experiência em vários contextos da avaliação psicológica.
né? A gente tem especialização em avaliação psicológica, psicologia do trânsito, neuropsicologia e saúde mental, tá? Então, a gente já transformou a vida de várias pessoas com a avaliação psicológica, né? Mais de 9 mil avaliações psicológicas já foram feitas. E hoje a gente tem a nossa empresa, a Avaliação Psicológica na Prática, onde a gente presta serviços de avaliação psicológica e a gente também ensina a psicólogos e estudantes de psicologia que querem viver de avaliação psicológica. Bom, então, dito isso, né, vamos então ao tema da nossa aula. Avaliação psicológica dá dinheiro? Bom, eu estou aqui para te mostrar que sim, né, que dá dinheiro, e vou te mostrar 3 erros que estão te impedindo aí de faturar com a avaliação psicológica, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. A avaliação psicológica, olha só, o campo que você tem hoje aí dentro da avaliação psicológica, ela é obrigatória, então ela é compulsória em muitos contextos legais, como, por exemplo, as cirurgias. Para você fazer uma cirurgia bariátrica, legalmente falando, é lei que você passe por um psicólogo. Para você fazer uma cirurgia de redesignação sexual, você tem que passar por um psicólogo. Para você fazer uma cirurgia de vasectomia ou laqueadura, você tem que passar por um psicólogo. O trânsito, né, uma outra área dentro da avaliação psicológica, é também obrigatório. Existe uma lei em que obriga que quem quiser tirar uma carteira de motorista precisa passar por um psicólogo. Aquela pessoa que quer renovar a sua carteira e ela tem como trabalho, né, ela é motorista profissional, ela precisa passar pelo psicólogo. Existe um projeto de lei que está aí quase para ser votado, em que a avaliação psicológica vai ser obrigada para todo o contexto aí do trânsito, né? Então, assim, pessoas como eu, por exemplo, que não utilizo a minha carteira para trabalhar, terei que fazer avaliação psicológica para renovar minha carteira. Então, vai ser um campo muito maior, né? Então, a gente tem aí grandes contextos que são obrigatórios, a avaliação psicológica. Além disso, empresas nos processos de seleção, justiça, porte de arma, concursos, aviação. Gente, o leque é imenso, né? É muito grande o campo de atuação da avaliação psicológica. A gente tem, assim, um número alto de psicólogos se formando por ano, mas poucos dominam testes psicológicos, gente. Por quê? Porque na faculdade a gente quase não aprende sobre avaliação psicológica. Olha, que há 20 anos atrás, quando eu me formei, eu saí da faculdade sem saber sobre avaliação. Teste psicológico eu não vi quase nenhum. Na época tinha o HTP, que a gente viu muito por cima, era o Varteg na época, gente, eu me lembrei aqui agora, e o Rorschach. A gente via, assim, eu tive uma disciplina eletiva do Rorschach, mas por eu já me interessar por testes psicológicos, eu fiz, mas quase ninguém, né, não era uma obrigatoriedade, era uma disciplina eletiva, aquela que você faz se você quiser, você escolhe aquelas disciplinas eletivas que são mais do seu agrado. Enfim, mas poucos, então, psicólogos dominam o campo da avaliação psicológica. Poucos psicólogos têm conhecimento sobre testes psicológicos. E um material de trabalho que é da nossa categoria, de uso exclusivo. Falta preparo prático, né? Então, essa falta de preparo, essa falta de técnica, essa falta de conhecimento é o que bloqueiam as pessoas na entrada do mercado de trabalho, dentro da avaliação psicológica. E aí, quem domina a prática, esse é o lado bom, que não é todo mundo que domina, ou que quer aprender a dominar, pode cobrar um valor muito bom por uma avaliação psicológica e entregar ali em poucos dias, né? Então, você pode ter uma agenda que não precisa ser muito cheia, mas você pode ter uma agenda satisfatória, que pague as suas contas, que você tenha tempo de descanso, de lazer e de trabalho, né? Você consegue dividir ali o seu tempo com tudo isso. Bom, e quanto que eu posso cobrar? Gente, varia muito de cidade, varia do tipo de avaliação, tá? Que você pode cobrar na avaliação psicológica. E você pode atuar, se você quiser, né? Paralelo à psicologia clínica ou em alguma outra área da psicologia que você já atue, e assim você vai escalar
os seus ganhos. Tá bom, Psi? Bom, é isso. Eu quero te mostrar aqui como que o campo da avaliação psicológica é grande, né? Além de ser a maioria dos campos de avaliação psicológica serem obrigatórios, né, existirem leis que regem ali a obrigatoriedade de fazer do sujeito passar por uma avaliação psicológica, eu quero te mostrar aqui a quantidade, né, a quantidade de oportunidade que você pode ter com a avaliação. Só para você ter uma ideia, em 2024 foram realizadas mais de 80 mil cirurgias bariátricas aqui no nosso país. Só cirurgia bariátrica, tá, gente? Ou seja, essas 80.441 pessoas passaram por avaliação psicológica. Por quê? Porque é obrigatório, né? Olha só o campo. E até maio de 2024, eu não consegui do ano passado todo, mas foram emitidas 933,9 mil novas habilitações no país. Todas essas pessoas são novas habilitações, primeira habilitação. Todas essas pessoas passaram por avaliação psicológica. Concurso, botei só um exemplo aqui. No ano passado, a gente teve o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o PMDF. A avaliação psicológica foi aplicada em 3.483 candidatos. Tá vendo? Como o campo da avaliação psicológica é vasto e como tem oportunidade, só precisa você dominar a técnica, ter posicionamento, estratégia e confiança. E agora, eu quero te falar os 3 maiores erros que te impedem de faturar, então, nesse campo, certo? Bom, quais são os 3 maiores erros? É eu esperar você se sentir pronta para poder começar. E quando eu estiver pronta, eu vou começar. Né? Quando eu souber tudo, eu vou começar. A verdade é que a insegurança paralisa. Já me paralisou, então eu sei que paralisa. Né? Você tem mais preparo do que você imagina. Né? E se você não tiver preparo, você tem como conseguir preparo. Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Mas esse é um assunto que eu vou dizer depois. Vocês vamos prestar atenção na aula. O mercado, ele não espera, tá? Então, pessoas menos preparadas, mais ousadas, estão faturando. Então, pessoas que têm o conhecimento técnico e que sabem se posicionar, estão faturando mais daquelas que só têm conhecimento técnico ou que ficam aí inseguras e se paralisam, tá bom? Então, comece com demanda simples, né? A gente tem demanda simples dentro da avaliação psicológica e aí você vai ganhando a casa, né? Você vai ganhando casca ali, você vai ficando mais experiente, tá? Comece atuando com a psicologia do trânsito, comece fazendo uma seleção, que são coisas mais pontuais, e depois você vai se aperfeiçoando e você vai ganhando aí confiança, tá bom, Psi? Então, você não vai se sentir segura para depois começar, a vida não é assim, né? Você só vai se sentir segura, você vai começar e só aí você vai se sentir segura. É aquela mesma coisa que a gente fala, eu só vou ter filho quando eu estiver bem, né? Quando eu me sentir segurança, quando eu souber que eu vou dar conta de conseguir criar um filho. Você nunca vai saber, você nunca vai estar pronto. Você vai ter o filho e aí você vai se sentindo segura. Mesma coisa é a avaliação psicológica. Você vai começar, e aí começando, praticando, aprendendo, estudando, você passa a se sentir segura, tá bom? Isso é muito importante, gente. Não deixar de começar por insegurança. Bom, o erro que eu tinha para falar para vocês, o número 2, então, é esse aqui, você só achar que só sabe aplicar o teste, só saber aplicar o teste é o suficiente, e ignorar todo o contexto da avaliação, todo o bastidor técnico da avaliação psicológica. Muitos psicólogos, eles não conhecem testes psicológicos, porque não foi ensinado para a gente na faculdade, né? Como eu já falei aqui para vocês. Ou acha que basta ter um pouco de conhecimento raso para aplicá-lo. Mas, gente, olha só, eu preciso escolher o teste certo para cada demanda. Então, eu preciso ter uma boa base de teste psicológico, eu preciso conhecer uma boa quantidade de testes. Por
quê? Porque tem alguns testes que, para a demanda do trânsito, eles vão ser bons, mas para a demanda da cirurgia não vai ser bom. E eu não posso aplicar um teste para uma demanda só porque é o teste que eu conheço. Não, ele tem que casar com a demanda. Aquele teste, ele está avaliando o que eu preciso que ele avalie? Se ele não está avaliando, por que eu vou aplicar ele? Né? Então, eu preciso saber escolher o teste certo para cada demanda. Eu preciso ter conhecimento de uma base de testes para que eu possa utilizá-los ali nas demandas que forem aparecendo para mim, certo? Outra coisa, gente, eu preciso ter clareza sobre como montar um relatório, sobre como montar um documento, né, que seja técnico, que seja ético, que seja compreensível para aquela pessoa que me solicitou. Então, se foi um advogado que me solicitou, eu preciso saber, preciso ter clareza. E para eu fazer um documento, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber fazer uma avaliação psicológica, eu preciso saber aplicar um teste, saber fazer uma entrevista, saber fazer uma observação, juntar tudo isso, fazer uma análise de dados, para que eu chegue numa conclusão, né? Para que eu tome uma decisão. A avaliação psicológica, ela nos leva, nos dá subsídios para que chegue a uma conclusão, né? Então, eu preciso saber costurar ali aqueles pontinhos para que chegue nessa conclusão. E, principalmente, né, eu preciso também saber o que observar, como entrevistar, o que fazer quando o teste não está me dando muito resultado, né, não está me trazendo muita coisa, ou quando algum candidato também tenta manipular, né, a avaliação, se ele, né, se ele tenta fazer isso. Bom, e é exatamente, gente, isso que a gente, por isso que eu falei que eu ia falar mais tarde, eu quero tocar um pouquinho nesse assunto aqui, exatamente isso que a gente ensina no Psi Avança. O Psi Avança é a nossa formação em avaliação psicológica. É o nosso método, é o método que a gente utiliza nas nossas avaliações, é um método passo a passo de como escolher, aplicar, interpretar, documentar avaliações psicológicas completas. É um treinamento, né, completo. É o nosso método, o método que eu e Cibele criamos e utilizamos nas nossas avaliações. Você vai ter lá no Psi Avança um treinamento com testes que mais tem no mercado, né, real, testes de atenção, de inteligência, de personalidade, de memória. Você vai aprender sobre como fazer entrevistas, sobre como fazer um documento, sobre entender casos reais que a gente traz, né, em diversos contextos. Você vai aprender a avaliar, vai aprender sobre a avaliação psicológica nos diversos contextos, certo? No contexto da aviação, no contexto do trânsito, das cirurgias, dos concursos, porte de armas, NRs, que são as normas regulamentadoras, tudo isso tem lá no Psi Avança. Tudo isso. É o nosso método que a gente criou e a gente aplica nas nossas avaliações. Tá bom? Bom, falando sobre a nossa formação, vamos agora, então, passar, gente, para o terceiro erro que você, Percy, tem cometido, né, ou pode estar cometendo, que tem te impedido aí de ganhar dinheiro com avaliação psicológica. É acreditar que não existe demanda, né, ou na sua cidade, ou na sua rede. Eu quero te dizer que a demanda existe, tá? Mas você não está visível, tá? Mas não está visível. Você não está crescendo, por isso que você não está conseguindo. Então, quem se posiciona como especialista começa a aparecer, e aí começa a fazer a avaliação. Então, a avaliação psicológica, como eu falei lá no início, ela é ampla, e ela pode vir de cirurgias, então, dos médicos, do trânsito, das empresas, de advogados, ou então do próprio juiz, né, de clínicas, fazer laqueadura, redesignação. Então, você precisa mostrar que você está pronto para receber essas demandas. Né? Você tem se colocado como especialista, você é especialista, né? Porque se você não for, a gente está aqui para te ajudar. E se você não tem se colocado como, a gente também pode te ajudar, tá certo? Então, você se pode viver de avaliação psicológica, sim.
mas só se você parar de cometer esses erros. Começar a agir com clareza, confiança e estratégia. Essas três coisas são fundamentais para quem quer ganhar dinheiro com a avaliação psicológica e com a psicologia. E aí eu te convido a você refletir se você tem cometido esses erros e começar a colocar em prática isso que eu te ensinei hoje, tá bom? E quero te fazer um convite, Psy, isso mesmo, um convite. No próximo dia 10 de junho, às 20 horas, horário de Brasília, eu e Cibele estaremos online e ao vivo fazendo uma imersão. Isso mesmo. Vão ser aí 1h30, 2 horas da gente falando sobre avaliação psicológica, tá? Qual é o tema dessa imersão? Como a avaliação psicológica pode ser uma oportunidade dentro da psicologia. Você sabe como a avaliação psicológica pode ser uma oportunidade dentro da psicologia para a sua vida, uma oportunidade financeira, uma oportunidade profissional dentro da sua vida? Então, vem com a gente assistir esse evento online e gratuito e ao vivo, tá bom? No próximo dia 10 de junho, às 20 horas, a gente espera vocês. Sabe como você faz para se inscrever? Se você já estiver na nossa comunidade, o link para essa imersão vai ser disponibilizada lá na nossa comunidade, que é um grupo que a gente tem dentro do WhatsApp, chama Comunidade Avaliação Psicológica. Caso você ainda não faça parte da nossa comunidade, você vai lá no nosso Instagram, lá no link da bio, clica lá e entra na nossa comunidade. Lá você fica sabendo você vai receber o link desse evento e a gente também traz muita coisa por lá. A gente disponibiliza muita coisa para vocês, tá certo? Então eu te espero nesse evento. Esse evento, depois, no final, a gente vai abrir as inscrições para a nossa formação Se Avança, que eu pude contar um pouquinho dela para vocês aqui nessa aula, tá certo? Então é isso, Psy. Espero que você reflita se você tem cometido esses 3 erros e comece a colocar em prática o que a gente falou aqui na aula, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau, e até a próxima.